Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 5 de fevereiro de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos envolver o nosso amigo Reinaldo, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Ele que está emprestando a sua voz para o nosso irmão Camilo. E logo depois a nossa querida irmã Aramita, que já retornou das férias, irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Agradecemos-te, Senhor, por mais esta oportunidade de estar aqui na casa, aprendendo com todos esses personagens do livro Memórias de um Suicida. Que possamos, Senhor, internalizar essas lições, das quais nenhum de nós somos diferentes. Somos devedores, caminhamos a passos lentos, pesado. Estamos aqui, Senhor, buscando a nossa reforma, e nos abençoe, Senhor, nesta caminhada, e que assim seja. Assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos que Jerônimo foi levado à presença do diretor da ala hospitalar, que era o irmão Teócrito, e ele pediu que ele queria ver os seus familiares, né? A Marieta, a Margarida, a Arinda, o Albino e a sua esposa Zulmira. E o Teócrito tenta demovê-lo dessa ideia, dizendo que não era o momento, que era melhor ele se preparar, mas ele insiste em ir, que ele queria ver os familiares, que ele sossegaria a saudade. E o Jerônimo nos lembra a nós mesmos, né? Quer dizer, estou falando de mim. Quando quer uma coisa, quer porque quer. Insiste, persiste, faz pista, dá todos os argumentos possíveis. E ele diz, cede ao convite agora, essa reunião vai ser importante, tu ias ter muitos benefícios com ela. Ele, não quer. E aí ele disse uma coisa bem bonitinha, que ele fala assim, já te lembrastes de apelar para a grandeza paternal do Senhor Todo-Poderoso? Ou seja, quando a gente quer alguma coisa nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos, às vezes a gente se esquece de apelar para Jesus, para que Ele possa nos dar uma calma, um direcionamento, que invariavelmente, claro, a gente sabe, né, é diferente do que a gente quer. Geralmente é diametralmente oposta o que a gente quer. Por isso que a gente, às vezes, não apela a ele. E ele diz, né? Ele não pode obrigá-lo a ficar ali, mas no final ele diz que, deixando de aceitar os conselhos e se insurgindo contra os regulamentos desse instituto, ele vai cometer uma falta, né? Cujas consequências recairão sobre ti mesmo. E mesmo assim, ele insiste. Paramos aí, tia. Fez-se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição, no que fomos aparteados, ou seja, interrompidos pelos servidores presentes. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a, aspas, boa educação, fecha aspas, moral, é que formam um elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, desde que um suicídio não venha a anular tal possibilidade. Então aqui nós temos a fala, como bem diz aqui, né, dos servidores presentes, porque como eles estão acompanhando tudo o que está acontecendo com o senhor Jerônimo através de uma televisão, então eles viram a teimosia do senhor Jerônimo e eles agora estão criticando, porque nós somos muito hábeis para criticar a vida alheia. E eles estão ali a criticar e os servidores deram essa chamada neles, né?
A boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Mas ela não representa, porém, tudo, porque nós podemos ter essa educação social, aquilo que nós vamos chamar de verniz. O verniz social. Mas aí ele diz, os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado, a princípio elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação, aí entre aspas, educação moral, é que forma o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo. Então, nós temos isso aqui que ele acabou de falar? Não. Para termos aquilo que ele fala, um elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, o que teríamos? Os sentimentos depurados? Temos. O estado mental harmonizado a princípios elevados. Nosso pensamento está sempre harmonizado com princípios elevados. Então já sabe a nossa condição no mundo espiritual. E aí inquiriu o Camilo curioso. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? A pergunta do seu Camilo é muito válida, né? Mas não era melhor dizer como é que está a situação? Precisa ele ir lá? Mas eles não deram notícias. E aqui ele vai dizer por que não deram. E aí fica a lição para a gente. Perguntou, todo mundo ficou calado, tu já sabe que o negócio não tá bom. Você vai trazer uma notícia ruim para quem não está bem? Primeira coisa, ele vai conseguir resolver alguma coisa? Vai contar para quê? Quando alguém conta uma coisa ruim da nossa família, a primeira coisa, não vou lá, porque se eu for lá eu consigo resolver. Ele tem como ir lá? Ele tem como resolver? Vamos ouvir um desses trabalhadores. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém à entidade, nas vossas condições, absterem-se de qualquer choque ou emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós que pertencemos à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência sobre ele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Aliás, em regra geral, convém à entidade, nas vossas condições, absterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação em que ele já se encontra. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós. Já sabe, notícias da terra jamais confortarão. Porque a gente está no planeta de provas e expiações. Quem de nós não estamos vivendo dificuldades? Uns mais, outros menos. Quem de nós não realizamos escolhas que quase sempre comprometem a nossa encarnação inteira? Eis, porém, que voltávamos a observar a movimentação na luminosidade do receptor de imagem. Aí você diz, tia, por que será que eles estão vendo tudo? É só curiosidade? É só para fofocar a vida do seu Jerônimo? É para servir de lição, aprendizado, tá vendo? Que sirva para todos e ninguém peça para ir à terra. Entendeste? Então é por isso que está sendo transmitido. E por isso essa parada agora, para que eles pudessem alinhar a direção dos seus pensamentos. E o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo,
os dramáticos sucessos com sua família desenrolados depois de sua morte. E o que se passou exorbitou tanto de nossa expectativa. Nenhum deles ainda se deu conta da gravidade da infração que eles fizeram. Eles acham porque eles estão num lugar bacana, estão no hospital, ainda fica naquilo, vai e volta. Eu estou viva ou não estou viva? Eu morri ou não morri? E quando eles se dão conta que eles realmente cometeram o suicídio, eles não se dão conta da gravidade do que eles fizeram. Por isso que ele diz, exorbitou e tanto a nossa expectativa. Ou seja, eles saem abruptamente da vida, deixam a família em má situação, né, para dar conta do que ficou, e eles querem achar que tudo vai estar do jeito que eles deixaram. Ou seja, e aí ele diz aqui, quando o Teócrito diz para ele, né, que ele está demasiadamente ainda materializado, padecendo, portanto, de muitos prejuízos terrenos, para que nos possa compreender, porque ele não entende nenhum apelo. Então, isso serve para os outros, está aqui. Vocês não são diferentes dele, vocês estão igualzinho, na mesma situação. Vamos lá. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzmán, por favor, anote esse nome. Quem era? Seu diretor zeloso, diretor do quê? Do departamento de vigilância, o seu Olivier de Guzmán. Seu diretor zeloso apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos 2 guias vigilantes de competência comprovada, a fim de acompanhar o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo, ou seja, alguém que está sendo cuidado, protegido, da legião dos servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Então ele vai, mas vai sendo acompanhado por 2 trabalhadores de competência comprovada. Então não é pessoas novatas, trabalhadores recentes, já são trabalhadores com experiência. Apresentaram-se, agora vem um próximo nome, Ramiro de Guzmán, interessante, o mesmo sobrenome de Olivier de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitavam o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos, né? Então eles olharam, é o senhor Ramiro de Guzmán, ele era um dos chefes daqueles que iam até lá, ao Vale do Suicídio. Ele que pegou a gente. Ele que pegou a gente, né? E outro cujo nome ignorávamos. Ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais, né? Aqueles trajes indianos, né? Começávamos a compreender que, nesse Instituto Modelar, os postos avançados de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas, que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em quem descortinamos, né? Enxergamos, tá, gente? Desde os primeiros dias, altas qualidades morais e intelectuais. As ordens de Olivier, quem era Olivier? Chefe do departamento de vigilância. Diretor do departamento de vigilância. E um diretor zeloso. Foi preparada a expedição condigna, né? Na qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos, ou seja, a guarda de militares, tá? Entretanto, transformação sensível operara-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita à família, então é ele mesmo se obsidiando, uma auto-obsessão. O que é uma obsessão? É uma ideia fixa. Toda ideia fixa que você tem é um processo auto-obsessivo. Apesar de todo mundo te falar, não faça isso, não vá, não é por aí, isso vai te acabar contigo, e a pessoa continua naquela ideia fixa,
Autoobsessão. A autoobsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo que o rodeava, reintegrando-o mais do que nunca à condição que fora a sua quando homem. Burguês rico de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamo-lo agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçando, segurando ali ramalhete de rosas para oferecer à esposa, pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem haviam recomendado satisfazer-lhe os desejos. E nossos mentores, presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, compreendendo a nossa admiração, esclareciam que, só muito vagarosamente, espíritos vulgares, espíritos comuns ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Então você vê que esses espíritos nobres, eles não ficam combatendo ou debatendo as ideias do Jerônimo, porque eles tratam Jerônimo como um doente que é. Por isso que o nosso Senhor Jesus orienta: fuja das contendas. Quando o apóstolo Paulo estava a gritar com Estevão, naquele momento, Paulo de Tarso era um doente mental. Estevão, o homem lúcido e saudável, deu as costas e fugiu de discutir com um doente mental. Então é por isso que nós oscilamos. Então, quando nos depararmos, nos encontrarmos nessa situação de berro e de grito, tenha certeza, nós estaremos na condição de um doente mental. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, porque Jerônimo sabe fazer o movimento de volitar, então ele precisa de um transporte. Jerônimo assemelhava-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não se aperceber disso. No entanto, parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares. Tão abstrato, tão distraído se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. Ele não percebe que tem milicianos, tem militares acompanhando ele. Ele está sendo escoltado, porque ele é um prisioneiro. Corria regularmente o veículo. Não fora a presença dos guardiães, recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de carruagem que nada tinha de, entre aspas, criação semimaterial. Aqui na Terra, nós manipulamos fluido, mas a gente não tem muita consciência e ciência disso. Mas toda vez que eu penso, eu manipulo fluido, porque nós estamos mergulhados nesse fluido. Daí nós aprendemos que nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, logo nós somos co-criadores. Lembra quando você estuda o livro de Moisés, o livro Gênesis? E disse Deus, e pela vontade de Deus foi criando, dentro dessa simbologia, então eu sou filha de Deus, eu tenho um DNA divino, eu pareço com o Pai. E um dos movimentos é quando eu penso, eu manipulo esse fluido. Isso é uma herança nossa, uma herança divina nossa. Tudo que eu penso, eu manipulo esse fluido. Eu não identifico, eu não percebo de forma consciente, mas inconscientemente a gente sabe. Então a gente adentra em determinados lugares e a gente sente um mal-estar ou um grande bem-estar. E por quê? Esse ambiente está impregnado com a vibração dos grupos que ali frequentam. A nossa casa está impregnada também? Está impregnada, conforme os meus pensamentos e as minhas atitudes. No mundo espiritual, isso fica mais claro ainda. Por que o vale é sombrio, escuro, fétido? Por quê? É criação mental de quem?
daqueles irmãos que estão no vale, dos suicidas. Não foi Deus que preparou aquele ambiente, é o campo mental de cada um. Então, aqui no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, existem espíritos superiores que manipulam esse fluido para construir o que precisam. Por exemplo, no nosso lar você vai ver uma carruagem, você vai ver puxando essa carruagem cavalos, você vai ver que eles levam cachorro realmente ali para ajudar. Tudo isso é criação mental. Às vezes nós estávamos em reuniões mediúnicas, o dirigente do grupo, ele dependendo do grupo de espíritos que chegava, às vezes ele mentalizava, obviamente fazendo ali, ele mentalizava um cachorro feroz e a pessoa dizia, tira esse cachorro daqui, tira esse cachorro daqui. Eu vivi essa experiência na reunião mediúnica. Ele não dizia eu estou, ele só pensava e o espírito visualizava o que ele estava pensando. Da mesma forma que você, na condição de dialogador, você vai mentalizar dando uma água, você mentaliza a água e o espírito absorve aquela água. Então, na reunião mediúnica fica muito mais claro ainda o trabalho do dialogador nesse processo da mentalização. Então, eles criam exatamente aquilo do que eles precisam, porque no livro dos médiuns está bem claro, no capítulo que vai falar da mediunidade nos animais, que não existe erraticidade para os animais. Então, nós abrimos aqui um parênteses para comentar essa criação semimaterial. Semimaterial, porque é matéria, mas não uma matéria tão grosseira contra a nossa. Por isso, ele usa esse termo semimaterial. Que a necessidade dos métodos educativos do além impõe. Então, é uma necessidade. Então, eles têm medo de cachorro? Então, vamos criar mentalmente um animal, cachorro feroz. Eles não vão conseguir imaginar uma carruagem andando sozinha, precisa de um cavalo para não chocar, porque grande parte dos espíritos não sabe que estão desencarnados. De repente, chega uma carruagem que anda sem ninguém puxar. E aí, como é que eles vão ficar? Calminhos, calminhos, calminhos? O que vocês acham? Vocês iam ficar tranquilos? Então vamos criar um cavalo, vamos visualizar um cavalo, a carruagem. Então eles vão imaginar que é o cavalo que está puxando. Mas é material pedagógico respeitando a condição de cada paciente. Educativos do além impõem mais de um muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria Terra. Então eles olham assim, parece ser algo pesado, denso, é como se fosse um transporte mesmo daqui do nosso planeta Terra. E aí vamos responder as perguntas e vamos dar uma paradinha aqui, cenas do próximo capítulo, tá bom? Lembrando que nós estamos parando sempre um pouquinho antes, porque nós iremos fazer a nossa oração em intercessão por irmãos nossos que cometeram suicídio, tá? Você que está em casa, aproveite esse momento da oração e faça você também. Coloque o nome. Não é pedir. Eu não posso falar o nome de cada um para ficar gravado, porque eu não posso expor as famílias. Então, você que está em casa acompanhando e que tem um ente querido, aproveite esse nosso momento da oração e envolva também esse ser querido que cometeu suicídio. Tem dúvida, Rei? Próximo episódio. Se existe a polícia, se existe esse sistema de punição, ou se os irmãos que estão lá do outro lado estão encarcerados em si mesmo, como muitas vezes eu ouço falar na literatura. Exatamente. Aqui você viu que ele fala em militares. Por que alguns se apresentam vestido a indiana? Lembra que Portugal tem um contato com a Índia. Lembra disso? Toda a história. Então eles tinham um respeito muito grande pelos hindus. E a postura com que eles se apresentam, a forma, mostram para ele o que é espiritualidade, né? Esse povo é um povo inteligente. Esses que se apresentam como militares, se vê com certeza com a vestimenta, é também para impor o quê? Respeito. Então, se você aparece apaisando, não vai ter muito choque. Você sabe que você é militar. Mas se você aparece ali com toda a sua vestimenta, ali você pode observar que você é olhado de forma diferente. E quando a gente fala de mundo espiritual, não existe diferença. Somos nós apenas sem um corpo físico.
Então, quando chegavam eles todo aparamentados, vestidos às indianas, alguns militares, era até para impor respeito, porque a presença do militar vestido, ele impõe um certo respeito. Então, quando chega, imagina todo mundo naquela agonia, chegando esses espíritos nobres e eles percebem uma forma de receberem ajuda, eles avançam. Então, a figura militar é uma forma de conter. Por isso é que eles chegam com lança, lembra disso? Para que eles não venham a sofrer nenhum ataque, tá bom? Agora, lembrando que nós não estamos falando de esferas altas, nós estamos falando de crosta terrestre. Tudo aquilo que nós conhecemos das obras é referente às crostas terrestres. Todas as obras de André Luiz estão falando do que tem aqui. Então, nós estamos falando de colônias muito próximas à Terra. Quando chega numa colônia, por exemplo, no nosso lar, tinha as câmeras de retificação. Ficavam ali quem precisavam, vamos dizer assim, de uma contenção. Mas a pessoa não era obrigada a ficar ali. Tal como Jerônimo aqui. Teócrito diz para o Jerônimo, eu podia te prender, porque isso que tu está fazendo é uma infração. Mas eu vou falar com os superiores para ver se tu pode ir. O superior disse, vai que tu vai ter uma lição. Nas colônias espirituais, eles não prendem ninguém, eles respeitam. Mas se tu for ver, por exemplo, em libertação, quando tu chega na cidade estranha, eles fazem a justiça com as próprias mãos. O Gregório, ele diz, eu faço a justiça que os outros lá não querem fazer. Então, eles prendem, eles separam por cada delito cometido e eles dizem qual é a sentença. Mas isso não é como a tia falou, está bem próximo da terra, está na crosta. E são os espíritos mais endurecidos. Mais endurecido. Senhor Jesus, amado amigo, Tu mesmo, Senhor, fostes até o vale para recolher o seu amigo Judas. Tamanho o amor que tens por cada amigo. Chamas a todos nós de amigo. E nós, Senhor, seguindo teu exemplo, cá estamos, orando pelos nossos amigos. Aqueles que se encontram nos vales, aqueles que ainda perambulam pelo sofrimento dentro dos cemitérios, aqueles, Senhor, que ainda estão nas ruas sem entender o que aconteceu. São nossos irmãos, nossos amigos. E nós, Senhor, te rogamos por todos eles, que a Mãe Santíssima possa, Senhor, continuar esse trabalho tão lindo. E todos os trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré, atentos, pacientes, comprometidos em acolher a cada um dos nossos irmãos que por um momento de loucura optaram pela morte física. E a nós, Senhor, que aqui permanecemos, que jamais venhamos a desistir, que possamos sempre valorizar cada hora, cada minuto, cada segundo. Que possamos valorizar a saúde do corpo e a saúde da mente. Valorizar é aproveitar o tempo para a nossa reforma, para a nossa moralização. E é impossível, Senhor, nos moralizar sem respeitar o semelhante. É impossível, Senhor, falarmos que te amamos, odiando os nossos irmãos. Dá-nos força e coragem, Senhor, para aprendermos a amarmos uns aos outros. Graça te damos, que assim seja.